Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de estatística. Agora, o assunto nós vamos falar sobre medidas de tendência central. Vou maximizar a tela. Bom, você pode acompanhar essa aula olhando a apostila 10, entre as páginas 13 e página 15. O vídeo que eu compartilhei da aula anterior era referente às páginas 11 e 12, que é sobre os dados organizados em classe. É importante que você assista essa aula para compreender essa parte da estatística, que são a representação e a distribuição de frequências e quando os dados são organizados em classes. As medidas de tendência central, elas vêm trazer um panorama de uma ideia quando eu relaciono os valores, as distribuições de frequências e como eu posso observar esses valores, tá? Então, por exemplo, se eu observar um gráfico qualquer que tenha variáveis quantitativas, vou falar de idade ou de quantidade de pessoas e assim por diante. A pesquisa estatística, a função principal é de coletar, organizar e apresentar os dados, né? Então, toda pesquisa estatística, ela envolve uma população que vai pesquisar um fenômeno relacionado a essa população, envolvendo as variáveis que está sendo pesquisada, e eu vou coletar esses dados e organizá-los em um tipo de representação. Quando eu organizo esses dados, então, por exemplo, em um gráfico, eu consigo observar tendências. Então, por exemplo, eu tenho um gráfico aqui com uns bonequinhos, que eu estou falando de pessoas, né? Com idades. O que esse gráfico me mostra, né? Se eu passar uma linha em volta desse gráfico, vai ter um pico. Esse pico desse gráfico, ele mostra o quê? Como eu estou relacionando idades e frequência é quantidade, né? Esse pico mais alto é a frequência, a idade que mais aparece, é a maior frequência. Quando eu tenho essa palavra, o que mais aparece, a maior frequência, já consigo relacionar uma medida de tendência central, que é a moda. Então, aqui no meio, esse pico mais alto aí, é o quê? Na linguagem das medidas de tendência central, eu estou falando de moda. Tem um segundo nome que eu relaciono a outra medida de tendência central, que é o valor que está no meio. Que variável está no meio se encontra, se eu colocar isso ordenadamente? Aí eu vou chamar de mediana. E, por último, eu consigo calcular a média entre essas variáveis, ok? Então, conceituando, né? Medidas de tendência central são o quê? São medidas de posições que tendem a se agrupar em torno dos valores centrais de uma distribuição, tendo a capacidade de representá-las como um todo. Então, o que significa obter medidas de tendência central? Elas recebem esse nome porque são valores em torno dos quais os dados observados tendem a se agrupar. Quer dizer, essa tendência do meio, que tendência que eu tenho? Quais valores tendem a um agrupamento central, tá? Então, para que servem essas medidas de tendência central? Eu posso pensar o seguinte, né? Podemos caracterizar a partir dessas medidas que são as mais utilizadas, moda, média aritmética e mediana, eu consigo caracterizar um certo fenômeno pesquisado. Então, por exemplo, o IBGE ele faz pesquisa todos os anos relacionando situações do cotidiano da população, fazendo levantamentos de dados. Ele faz essa coleta de dados, organiza os dados e distribui esses dados em frequência e mostra esses dados para a população por meio de tabelas e gráficos. A partir da visualização das tendências desses agrupamentos centrais, é possível fazer inferências e comparar essas distribuições com diversas populações,
tá? Então, a estatística, ela vem ajudar nesse campo. Bom, nós vamos visualizar agora, há duas formas de calcular essas três coisas. Vou falar de moda, média aritmética e mediana. Os dados, eles podem ser representados de duas maneiras. Eu posso colocá-los listá-los com frequências, né, a quantidade, cada variável, quantos foram apresentados, ou eu posso agrupá-los em classes. Então, eu vou ver como calcula, vou mostrar para vocês como calcula a moda, a média e a mediana, quando os dados estão numa tabela de frequências, e como fazer isso quando os dados estão agrupados em classe. Por isso, da importância de ver, antes de assistir essa aula, assistir a aula anterior, que é sobre dados agrupados em classe e frequência, distribuição de frequência em classes. Então, para isso, para entender, relembrar, né, que vocês já estudaram essa parte, mas vamos relembrar como calcula a moda, média e mediana, vou pegar um exemplo aqui de dados dispersos, diversos. Nesse exemplo, ele fala assim, uma certa cidade, os meses mais frequentes do ano são janeiro e fevereiro. Os meses mais quentes, desculpa, os meses mais quentes do ano são janeiro e fevereiro. Então, aí no verão, nessa cidade. Aí, nesses quadros abaixo, estão indicadas as temperaturas médias nesses meses entre os anos de 1981 e 2010. Então, eles pegaram lá a média em cada ano e colocou nessa tabela. Então, aqui, no ano de 1981, a média em janeiro foi 22, fevereiro 22. E em 82 foi 22 e 22. Em 83 esquentou um pouquinho, ó, em fevereiro foi 24,5. E assim por diante. Nossa, tem muita coisa, tá confuso, muitos dados, né? Então, eu preciso me atentar ao que aqui? O que é principal aqui nessas informações? São as temperaturas. Então, a minha variável central é a temperatura. Ele está analisando as temperaturas ao longo dos anos, fixando esses 2 meses, que são os meses mais quentes. Para compreender melhor esses dados e não ficar só disperso, não sei se vocês estão ouvindo a chuva, mas está chovendo pra caramba. Pausa no vídeo. Então, esses dados, eles estão muito dispersos, muito misturados. Vou organizar esses dados, tá? Como assim? Vou olhar do menor para o maior, qual é a menor temperatura, ela vai até qual, e vou ver quantas tem cada uma. Se eu procurar aqui a menor, está aqui no ano de 2007, é 20 graus,5, é a menor temperatura. A maior, se eu não me engano, foi 25, 24, aqui, ó, no ano de 1991, ó, fevereiro, 25 graus. Aí, vou trazer a tabela pronta, porque isso dá um pouquinho de trabalho, né? Estatística é um pouco trabalhoso algumas vezes. Foi feita aí as colunas. Primeira coluna, variável temperatura, ordenando da menor temperatura até a maior. Então, 20,5 graus, 21, 21,5 e assim por diante. Frequência absoluta, quantos meses teve com temperatura 20,5? Só um mês, esse mês aqui, ó. Só no mês de janeiro de 2007. Só teve essa temperatura nesse momento, nesse ano, nesse mês. Aí ele contou aqui, ó, foram 5 meses que teve a temperatura 21. 7 vezes 21,5 e assim por diante. Somando tudo, eu preciso ter o total. O total é 60. Então, contando uma por uma, eu vou ter um total de 60, foi coletado 60 temperaturas aí ao longo desses anos. As duas colunas aqui são as frequências relativas. A frequência relativa em decimal, eu pego e divido, pego esse total da frequência absoluta e divido pelo total da quantidade, 60. 1 dividido por 60, depois multiplicando por 100. Então, olhando em porcentagem, aqui, por exemplo, a temperatura de 23 graus foi a frequência de 13,3%, né? Foi a maior, mais frequente, 23,3%,
foi 22 graus. Opa, já consigo observar as tendências aí. Quando eu organizei essa tabela, coloquei em ordem, do menor para o maior, contabilizei as frequências de cada valor de temperatura, eu já consigo visualizar as tendências centrais. Quais valores aí estão tendendo em quantidades aí de frequências? E aí eu consigo falar desses conceitos. O primeiro conceito é moda. Moda, como na indústria aí da moda, né, propriamente dita, o que mais aparece, com mais frequência, tá? Então, olhando para a minha tabelinha, qual a maior frequência dessa tabela? 14. Então, foram 14 meses com temperatura de 22 graus. Logo, a moda é 22 graus. Estou falando de temperatura, ok? É um detalhe importante. Vou trabalhar com alguns símbolos, e esses símbolos são importantes na hora de resolver os exercícios e para fazer outros cálculos. Então, quando eu falo moda, é MO, M maiúsculo, O minúsculo e O minúsculo, tá bom? Símbolo para moda. Bom, então a moda das temperaturas, a temperatura mais frequente foi 22 graus. Ok, vou calcular agora a média aritmética. A média aritmética, como vocês bem sabem, somar a quantidade, soma dos valores dividida pela quantidade total. Mas a gente pode lembrar, ou naquele exemplo, tem um total, tem bastante temperatura, são 60, né? Então, como a gente pode fazer nesse caso? Então, a ideia central é, eu somo todas as variáveis, quantas vezes forem, e divido pelo total. Então, vou usar essa tabela aqui. Se eu usar essa aqui, o que eu preciso fazer? Eu vou pegar a calculadora e vou somando uma por uma. Você pode fazer isso? Pode, não tem problema. Mas vai somando, vai demorar um pouquinho mais, né? Você vai ter que fazer 22 mais 22 mais 22 mais 22,5, papapá, e vai somando, 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 somando. Depois, dá igual na calculadora e divide por 60. Vou fazer de outra forma. Vou usar as frequências. O que eu vou fazer? Vou fazer uma média ponderada. O que significa uma média ponderada? Eu vou usar pesos, eu vou ponderar pela quantidade. Então, eu tenho uma quantidade para 20,5 graus. 5 vezes 21 graus. 7 vezes 21,5. Se eu fizer essa conta, eu também consigo fazer a média. Então, para simplificar os cálculos, em vez de eu fazer essa adição de todas as parcelas e dividir por 60, eu vou pegar a temperatura vezes a frequência e depois divido por total. Então, já coloquei o cálculo aqui, ó. Então, a primeira, 20,5 vezes 1 é 20,5, mais 21 vezes 5, tá aqui, mais 21,5 vezes 7, mais, vou fazendo até finalizar, depois divide por 60. Então, a média aritmética dessas temperaturas foi de 22,45 graus, ok? Relembrando, a moda foi 22 graus e a média foi 22,45 graus. Pode dar com decimal? Pode. Posso aproximar, professora? Não, evita ficar aproximando. Coloca os valores, quanto mais casas decimais, melhor a gente tem aí os resultados dos valores, porque eu estou falando de tendência, então pode ser que dê para menos, para mais, ok? Então, considere aí os decimais, tá bom? Ah, mas deu 22 graus e 45, não tem problema. A terceira medida de tendência central é a mediana que vai estar ao meio. Bom, a mediana, para descobrir essa medida de tendência central, é o valor da distribuição que divide as duas partes iguais. Então, a mediana é de um conjunto de valores que eles estão em ordem crescente, é exatamente o valor do meio. Então, a primeira coisa para encontrar a mediana é pegar os seus conjuntos de dados, os valores, e colocar em ordem crescente, do menor para o maior. Não encontra a mediana se não organizar os dados. Não dá. Então, eu tenho duas situações. Quando eu vou olhar o total.
se o total dos valores que eu estou querendo encontrar da mediana for par ou ímpar. Por quê? Vou dar um exemplo aqui, né? Olhando a quantidade de gols marcados por um time em 10 partidas. Então, na primeira partida ele fez 3 gols, na segunda partida 2 gols, na terceira 1 e assim por diante. Qual é a mediana? Antes de calcular a mediana, dá para achar a moda, né? A moda, qual é qual a frequência de gols aí? Ele marcou, o que mais aparece é 2. Então, 2 é a moda, né? Então, 2 gols em 3 partidas, mas apareceu, tem 0 e 1. Mas eu vou olhar em mediana. Primeira coisa, coloque em ordem crescente. Vou pegar, numa partida ele fez 0, depois 0, até o maior. Agora eu vou dividir isso ao meio, são 10, né? Tem no total de 10, 10 dividido por 2 dá 5. Então eu pego os 2 do meio. Ó, se eu pegar esses 2 do meio, vai ficar 4 para a esquerda e 4 para a direita. Então, como que eu acho a mediana? A mediana é o ponto médio, a média aritmética entre esses dois valores. 1 mais 2, 3, 3 dividido 2, 1,5. Ah, mas deu 1 gol e meio. Sim, essa é a mediana, 1,5. Ah, mas não faz sentido, professor, 1 gol e meio. Não tem importância, porque é uma tendência, eu estou encontrando uma medida de tendência central. Qual é a possibilidade? Não sei se os meninos que acompanham futebol, eu já ouvi isso na TV, ele falando, ó, a média de saldo de gols foi de 2,5. Por conta desse cálculo, para você ter uma noção de como o time está, por exemplo, né? Se eu pegar os 5 últimos, né, as últimas parcelas, 5 é um número ímpar. Quando a quantidade é ímpar, basta pegar o central, que qual é a posição que divide ao meio, ou da esquerda e da direita? É o 2. Então, a mediana é 2. Ok? Bom, agora eu vou olhar a mediana para aquela minha tabelinha daquele exemplo. Quero saber qual a mediana das temperaturas. Primeiro passo, colocar em ordem crescente. Já está, certo? As temperaturas já estão em ordem crescente, de 20 a 25 graus. Agora eu vou pegar o meio da posição. Para isso, eu pego o total de temperaturas. Quantas temperaturas tem? 60. E são 60 temperaturas. Se eu colocar essas temperaturas na ordem, imagine se você coloca uma fila indiana até 60. A primeira posição é a menor, 20,5. A segunda posição é 21 graus. Terceira, 21 graus, que são 5 de 21. E aí vai. Posicionando do menor para o maior, quem está no meio? Lembrando, total é par, 60 é par. Divide por 2, 30. Pega os dois centrais, 30 e 31. Agora eu vou localizar na tabela qual temperatura está na posição 30 e 31, ok? Como eu vou fazer isso? Vou olhar de cima para baixo e somando, juntando. Então, acompanha aqui, preste atenção. A primeira temperatura lá, que é a primeira posição, foi uma pessoa. Aí eu vou 1 mais 5, 6. Aí eu vou junto com o próximo, 6 mais 7, 13. O que eu estou fazendo? Eu quero achar a posição 30 e 31, ok? 13 mais 14, 27. Opa, estou chegando. Se eu somar 27 com 12, pronto, achei. A posição da temperatura, a temperatura que está posicionado no 30 e 31 é 22,5 graus. Tem 12 temperaturas, 12 vezes 22,5. Achei a mediana. Então, as posições 30 e 31, a temperatura é a mesma, 22,5 graus. Esse é o valor da mediana. Ok? Então, resumindo, num grupo de uma sequência, em ordem crescente. Se for ímpar, eu pego a posição central, ok? Se for par, eu vou pegar os dois números que ocupam o centro e tiro a média aritmética para encontrar a mediana. Estou falando de mediana. Tá.
Agora, eu vou olhar para essas três coisas quando os meus dados estão colocados, agrupados em classes. Como assim classes? No vídeo da aula anterior, eu expliquei, né, quando eu tenho uma distribuição de frequências com dados dispersos, e eu vou organizar esses dados e ver e calcular a frequência desses dados, se eu agrupar em classes, fica de uma forma é uma outra forma de analisar esses dados, que são os dados colocados em frequência, e aí eu tenho um tipo de gráfico específico, que é o histograma. Organizar em classe é estabelecer intervalos. Então, eu pego o menor valor, e analiso do menor para o maior, e estabeleço uma amplitude. Vou explicar, relembrar isso, olhando um exemplo, tá? Bom, para calcular média, moda e mediana, agora é diferente em classe. Então, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Ah, calcular moda é fácil, professora. É só ver qual é o mais frequente, que aparece mais. Beleza. Mediana é fácil, professora. Coloca os valores em ordem crescente, pega o valor do meio. Ótimo. Média é fácil. É só somar tudo e dividir pelo total. Ótimo. Mas se eles estiverem organizados em classe, na tabela ou no gráfico de histograma, você tem que realizar um jeito diferente. Como? Você vai pegar o ponto médio das classes. Vamos ver num exemplo. Veja essa tabelinha aqui, ela não tem título, é só para a gente ter a ideia do como calcular a média aritmética quando os dados estão em classe. Veja bem, tenho notas e pessoas, quantidade de pessoas. Então, de notas de 0 a 15, então, fechado para 0, aberto para 15. De 0 a 15, eu tenho 3 pessoas, a frequência. De 15 a 30, 3. De 30 a 45, 6. E aí vai até o último, 105. Veja bem, essa distribuição de classes está correta? Qual é o valor da amplitude? A amplitude é o valor do intervalo. Então, você calcula quanto dá. De 0 a 15, tem quanto? 15 menos 0, 15. De 15 a 30, eu tenho quantos? Qual é a amplitude? O intervalo. 30 menos 15, 15. Tá vendo que deu 15 em todos? Logo, a amplitude é 15, tá? Ok. Bom, somando toda essa frequência, deu 42. Esse total eu vou utilizar para calcular a média aritmética. Bom, nós sabemos que a média aritmética vai ser o valor, né, da variável vezes a frequência, junto, somo e divido pelo total. Quando os dados estão em classe, eu vou pegar o ponto médio da classe. Como assim? Você vai pegar sua calculadora. Na estatística, é muito importante usar a calculadora para a gente reduzir o tempo, porque são muitos cálculos, e aí usando a calculadora facilita. Vou fazer a média aritmética de cada intervalo. Então, quem está no meio entre 0 e 15? Então, 0 mais 15 dividido por 2, 7,5. Então, veja bem, eu pego esse resultado do meio da classe vezes a frequência, 3. Próxima classe, mesma coisa. 15 mais 30 dividido por 2, 22,5. Então, eu pego esse valor vezes 3 mais. Próximo, mesma coisa. 30 mais 45 dividido por 2, deu 37,5. Vezes 6. E assim por diante. Divide por 42. Achei a média. A média deu 56,5 de nota dessa turma de 42 alunos. Depois eu vou fazer outro exemplo para poder compreender melhor, tá bom? Bom, e a moda? A moda é simples. Qual é para calcular a moda desse conjunto, eu procuro a classe com maior frequência. Veja bem, notas de 10 a 20. Então, a amplitude é 10 aqui. 20 a 30. 30 a 40. 40 a 50. A última é 50 a 60. Qual a quantidade maior, a frequência maior é 70. Então, para encontrar a moda, eu vou pegar o ponto médio da classe de maior frequência. Então, eu vou pegar 30 mais 40 dividido por 2, 35 pontos.
Ah, professora, mas deu um valor diferente que nem está aí né, dentro dos valores que aparecem na tabela. Não importa. Eu estou trabalhando com intervalos. O que significa isso? Eu tenho notas 10, 11, 12, 13, 14, 15, até 19. Quantos alunos tiraram? 10 pontos até 19. O 20 não inclui, o 20 vai entrar aqui. Foram 30 alunos. Ah, próxima classe. Quantos alunos tiraram 20 pontos até 29? 50 alunos. 70 alunos tiraram notas de 30 até 39. Então, a moda foram 35 pontos. Foi o que mais tiraram, certo? Para achar a mediana, vou dar um exemplo geral pensando nessas três coisas. Então, vou encontrar um exemplo de moda média e mediana de dados organizados em classe. Para isso, eu vou pensar aí. Foi coletada as massas de 100 indivíduos do sexo masculino, né? Estou falando massa, peso, né? Então, tem 100 indivíduos e fulano, qual que é seu peso? Aí ele pesou lá, 60 quilos, 61, 64,5. Quando eu falo variável peso, altura, são todas as variáveis que eu quantifico e ela tem uma variação grande em torno de decimais, aí eu tenho uma variável do tipo contínua. Lembra quando a gente classificou as variáveis? Ela é quantitativa, contínua, porque para que eu consiga contabilizar, é melhor que eu trabalhe com intervalos. Porque pensa bem, eu tenho 100 indivíduos, cada pessoa tem um peso diferente. Pode ser que tenha alguns que tenham o mesmo peso, 62,8, exatamente, se eu trabalhar com uma casa depois da vírgula. Mas eu tenho aquele indivíduo que tem 62,82, 62,84. São diferentes. É menor e o outro é maior. Bom, então eu vou pensar isso em classes. Eu vou pegar o menor massa, menor quilo, até o maior. Então, tem o fulano que tem 55 quilos e tem o ciclano que tem 94. O maior foi 94, 95 não, ó. Tá vendo que lembra do intervalo? Tzinho ao contrário. Barrinha inclui, aberto não inclui. Bom? Então, nessa tabela, o que está acontecendo? 5 indivíduos estão com peso nesse intervalo, de 55 a 59, 60 quilos. Entrou 59. 12 indivíduos de 60 a 65, e assim por diante. Pergunta: qual é o peso mais frequente? Qual é a média de peso dessa turminha aí, desses indivíduos? E qual é o peso mediano? Qual posição entre quando eu tenho, colocando esses indivíduos organizados, posicionados do menor peso até o maior, qual peso se encontra no meio, na posição central? Então, são as 3 perguntas. Fazendo isso, eu tenho uma noção de peso entre esses indivíduos que, quando a variação vai do menor de 55 até o maior 94 quilos. Bom, primeira coisa, eu vou achar a média. Como que eu calculo a média? Valor do peso vezes a frequência, somo cada um, divido pelo total, que foram 100. Tenho 100 indivíduos, aí eu vou ter a média. Então, para fazer isso, eu preciso achar o ponto médio de cada intervalo. Pega a calculadora, 55 mais 60, dividido por 2, 57,5. Então, vou colocar aqui já direto o cálculo, ó. Ponto médio do primeiro intervalo, 57,5, vezes a frequência, mais ponto médio do segundo intervalo. Quem está no meio, ó, de 60 a 65, quem está no meio? 62,5. Você colocar lá 60, 61, 62, 63, 64, 65. Quem está no meio? 62,5. É só tirar a média. Vezes 12, mais 67,5, vezes 19, mais 72,5, vezes 25, mais 77,5, vezes 20. Sempre tem que achar a média do intervalo, porque eu não sei, são 12 indivíduos
que tem peso entre 60 quilos até 65. Eu não sei quantos tem 60. Eu não posso fazer 60 vezes 12, porque pode ser que tem indivíduos que têm 64, 62, então eu tiro a média, ok? Fazendo todo esse cálculo, cuidado com a calculadora, tá? Se você for digitar tudo isso, você pode digitar, ela entende que primeiro multiplica, depois soma, mas daí você dá o igual para, por último, dividir por 100, que é só mudar as casas decimais. Bom, a média de peso desses 100 indivíduos foi de 73 quilos, ok? Olhando para a tabela agora, então, guardem esse valor. Média, ME, é o X, é 73 quilos. Moda é fácil. Qual classe está no mais frequente? Olhando na tabela, 25 é a frequência maior. São 25 pessoas que compõem a classe de 70 a 75 quilos. Qual é a moda, então? Ponto médio dessa classe. Então, você vai pegar 70 mais 75, divide por 2, 72,5. Então, a moda, 72,5 quilos. Ó, ficou bem parecido, né? Ó, a média de peso foi 73 quilos. A moda, o peso que mais apareceu, mais frequente com esses 100 pessoas, foi 72,5 quilos. Mediana já é diferente. A mediana é assim, ó. Eu vou olhar para o total. Quantas pessoas tem? Somando a frequência. Tem 100. 100 é par ou ímpar? Par. Então, pega 100 e divide por 2. 50. 50 é a posição do meio. Então, eu preciso descobrir qual é a massa, o quilo, que está posicionado entre os 50 e 51. Por que 50 e 51? Como os valores total, o valor total é 100, 100 é o número par, eu pego as duas posições do meio. Como que eu descubro isso? Eu vou olhando na frequência, ó. Faço, pego a calculadora lá, 5 mais 12, eu não coloquei aqui, mas dá pra gente fazer. 5 mais 12, 17, certo? Aí eu continuo. Então, essa é a posição de 60 a 65 quilos. Vou acumulando. 17 mais 19, 36. Ainda não chegou no 50. 36 mais 25. Opa, 61. Passou. Então, ó, 36 é nessa classe aqui. Quando eu somo com esse, já fica nessa classe aqui, ó. Então, quer dizer que as posições 50 e 51 estão na classe entre 70 e 75 quilos. Então, a mediana é o ponto médio dessa classe, 72,5. Observem que as três medidas de tendências foram parecidas. Quando isso acontece, o que eu consigo observar desses dados? Que a distribuição dos valores, das frequências, elas foram distribuídas simetricamente do menor para o maior. E aí tem um momento que é um pico em que teve a frequência, mais frequência e a média, que foi de 72, 73 quilos. Então, eu falo assim, ó, desses 100 pessoas aí, de uma escola, de um bairro, que foi coletado, a média é 73 quilos, né? Então, tem a variação dos menores para maiores, mas eu consigo visualizar aí esse valor. Para finalizar, eu tenho aí um resumo da fórmula, né, mais específica, que é o somatório, esse é o símbolo, do valor da variável vezes a frequência dividido pelo total. E eu posso olhar o gráfico, quando eu distribuo esses gráficos poligonalmente, traço essa curva, o ponto mais alto, que é o vértice dessa minha curva, é a moda, é o mais frequente. E aí, se esse gráfico tiver desenhado dessa forma, eu vou falar que essa simetria de distribuição, eu consigo calcular, obter os seguintes dados. A mediana, a moda, ela vai ser maior que a mediana é menor que a moda, e a mediana é maior que a média é menor que a mediana. Então, o gráfico ele vai estar tendendo um pouquinho mais aí, distribuição assimétrica à esquerda, quer dizer, não é simétrico. Então, tem uma curva, ela vai subindo, 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 tem um pico e uma descida rápida. Dá para associar aí com os gráficos da Covid, que tanto fala na TV.
né? Quando ele está para cá, né, assimétrico para a direita, olhando aqui na direita, o pico é a moda, está aqui no meio, a mediana está mais para cá, então a moda é menor que a mediana e a mediana é menor que a média. Se o gráfico der uma curva simétrica, quando o eixo do pico, que é o ponto mais alto, o vértice, ele divide simetricamente o gráfico, o que vai acontecer? A tendência é que as três medidas sejam iguais. Moda, média e mediana têm o mesmo valor. O que aconteceu? Os dados foram distribuídos igualmente do menor para o maior, formando uma simetria. Então, consigo prever esse pico, que é a mesma, eu posso fazer essa associação com quando eu tenho essa evolução exponencial de contaminação de vírus, por exemplo, ou de uma cultura de bactérias, assim por diante. Vai ter essa parábola, ela sobe e desce, uma função aí de segundo grau. E é isso, espero que tenha ajudado vocês a entender. Na próxima aula, a ideia é que vocês vão fazer exercícios das seguintes páginas. Vão fazer os exercícios 10 e 11 da página 13, que é sobre os dados organizados em frequência, calcular, montar a tabela de classes e construir um histograma, e também resolver exercícios sobre moda, média e mediana, se os dados estiverem ou não em classe. E é isso, muito obrigada, espero que eu tenha ajudado vocês.